louvar ao Senhor pelo bem que Ele nos tem dado e feito, e louvamos ao Senhor por isso. Queremos saudar a todos presentes na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria podermos estar na casa do nosso Deus e Pai Celestial. Por quê? Porque aqui nós temos um encontro marcado com o Senhor. Temos a oportunidade de louvar, exaltar seu nome. Temos momentos onde podemos ouvir sua palavra, abrir nosso coração e dizer para Ele o quanto que Ele é importante, o quanto precisamos dEle, o que Ele significa para as nossas vidas. E proporcionamos ao Espírito Santo a liberdade de operar em nosso meio. Eu louvo a Deus por isso.
Vem Espírito, faz morada permanente em meu ser. Vem Espírito, sou teu templo separado pra louvor. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno pra tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, pra tua glória, Jesus. Vem Espírito, faz morada permanente em meu ser. Vem Espírito, sou teu templo separado pra louvor. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno pra tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, pra tua glória, Jesus. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno pra tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, pra tua glória, Jesus. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno pra tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, pra tua glória, Jesus. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, templo eterno pra tua honra serei. Purifica-me, Senhor, edifica-me, meu Deus, pra tua glória, Jesus. Pra tua glória, Jesus. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Ti, Senhor. Vamos declarar ao Senhor nesta noite que queremos ser o lugar onde Ele possa morar, amém? Que Ele possa fazer morada em nossas vidas e nos transformar conforme a Sua vontade, amém? Aleluia. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar.
estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Nesta noite, mais uma vez, a oportunidade de nos fortalecer na fé e de nos alegrarmos na presença do nosso Pai Celestial. Eu posso dizer que você que veio aqui neste lugar, na casa de oração do nosso Deus, você fez a melhor escolha que alguém poderia ter feito. Você teve no teu coração o princípio de sabedoria, de poder aqui neste lugar se fortalecer para quando vierem as dificuldades e adversidades, nós estejamos arraigados na palavra do Senhor. Mesmo sendo pecadores, sendo falhos, não somos perfeitos, e Deus sabe muito bem disso. Se fôssemos perfeitos, nós nem estaríamos mais aqui. E sabedores que somos, que precisamos do nosso Pai, que ansiamos pela presença do Espírito Santo, eu quero dizer nesta noite a você que está nos assistindo também nos seus lares, pela TV Informativo, preste atenção naquilo que o Espírito Santo vai te dizer nesta noite. Não é o teu servo, o servo do Senhor, que vai falar pelo seu coração, mas é pela palavra e pela boca do Senhor. Então você, nesta noite, eu quero que você se sinta bem-aventurado aqui neste lugar, porque a própria palavra nos diz no Salmo 1, que nós somos bem-aventurados, porque fazemos e fizemos aquilo que é conforme a vontade do Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda conforme o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ele diz que nós somos como árvores plantados junto aos ribeiros de águas, que dão fruto na estação certa, as folhas não caem, e que tudo que nós fizermos e crermos no Senhor, nós prosperaremos. E ele diz depois no final que não são assim os ímpios. Eles são como a moinha que o vento espalha, a palha que é lançada ao vento e não sabe para onde vai, está perdida. Mas nós temos esperança no coração, nós temos a certeza que mesmo diante das nossas falhas, o Senhor nos contempla, nos olha e diz para cada um que está aqui nesta noite que você é muito especial para Deus. Tenha liberdade nesta noite de adorar, de glorificar o nome santo do Senhor. Tenha liberdade no teu coração de se expressar, porque para isso que nós nascemos, amados irmãos. É para louvar, é para adorar, é para exaltar o nome santo do Senhor. É Ele que te trouxe aqui nesta noite. É Ele que te mantém vivo. É Ele que faz pulsar o teu coração, que dá o ar que tu respira. E nós somos gratos por esse Deus tão maravilhoso, que todos os dias nos contempla do alto dos céus, e olha para nós, e diz que nós somos umas joias raras, quando nós nos colocamos na mão dEle, vasos escolhidos, para um dia todos juntos morarmos na Nova Jerusalém. Nós aqui sabemos muito bem, que nós não vamos ficar para sempre aqui nesta terra. Nós não vamos ser completamente felizes aqui. Vamos ter alguns lances de felicidade, alguns flashes de alegria, mas isso aqui tudo é passageiro, nós sabemos disso.
porque este lugar não é preparado para nós. O nosso lugar está preparado nos céus. É a promessa do Senhor. É como se você fosse tirar um peixinho da água e colocasse na areia. Ali você poderia dar tudo para aquele peixinho. Ele ia se debater e ia morrer ali. Nós não somos e jamais seremos completamente felizes aqui neste lugar, porque este lugar não é a nossa habitação para sempre, eterna, mas o eterno nos aguarda ali com o Pai Celestial. Então nesta noite, irmãos, eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Samuel, e vamos compartilhar uns versículos, aqui que eu separei, 1 Samuel capítulo 17, alguns versículos sobre a história que vocês conhecem até melhor do que eu, mas com um tempero diferente, para nós entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Preste atenção àquilo que o Espírito diz à igreja nesta noite. 1 Samuel capítulo 17, que nós sabemos, amados irmãos, que todos os dias nós travamos batalhas espirituais, grandes lutas têm nos afrontado diariamente, grandes batalhas. Todos vocês durante essa semana tiveram a sua luta, a sua batalha. Então, olha só, esta linda e maravilhosa narrativa que se encontra em 1 Samuel capítulo 17, alguns versículos, olha só, no 23 em diante, 1 Samuel, todos acharam? Capítulo 17, 23, diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente. Versículo 32, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra ele, contra esse filisteu. 40, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos, 5 pedras de ribeiro, e pô-las no alforje de pastor que trazia, a saber, do surrão, e lançou mão da funda, e foi-se chegando ao filisteu. 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. 47, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. 50, para finalizar, assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Glória a Deus por essas palavras. A narrativa, a história de Davi, que todos conhecem tão bem, estava ali no vale de Elá, perto de Jerusalém. De um lado, o filisteu, Golias, o grande. Do outro lado, o exército de Israel, Saul com seus soldados, e Davi. Vale mais ou menos como se fosse essa baixada aqui da igreja, lá em cima, de um lado, o Golias, e deste lado, Davi. 3 metros de altura, mais ou menos. A sua armadura
mais ou menos uns 55 a 60 quilos de peso, era um gigante, terrível. Todo Israel, todos os soldados de Saul tiveram medo quando viram aquele gigante afrontando o povo de Israel. E este gigante gritou lá de cima: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Quem quiser lutar mano a mano comigo, quem tiver coragem, se apresenta. Ninguém. Todo mundo ali temendo aquele gigante que se apresentou, rosnando lá em cima, até Davi aparecer. Davi, pequeno, diz os historiadores, franzino, olha e diz: olha, eu vou lutar contra esse gigante. Ele falou para Saul. Em seguida ele pegou o seu cajado, escolheu estas pedras no riacho, colocou na sua sacolinha de pastor, na bolsa que ele tinha, e pegou a sua funda e aproximou-se ali do filisteu. Imagina o que esse filisteu, esse gigante pensou. Ele diz assim: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Aquele gigantesco homem afrontando, e ali Davi se apresenta aquela miniatura, metade, nem isso. Ele diz: vocês estão brincando comigo? Vocês não têm ninguém maior do que esse magricela para me enfrentar? Na sua opinião, na nossa opinião, olhando com os nossos olhos naturais, que chances Davi teria para vencer Golias? Qual é a chance dele? De repente você daria muito mais chances do Davi vencer aquela batalha do que muitas vezes nós vencermos as nossas batalhas. Por quê? Porque muitas vezes nós nos retraímos. O nosso Golias não usa uma espada, um escudo, uma lança, mas ele se infiltra muitas vezes nos matrimônios, nas casas, traz contas que não podemos pagar, causa transtorno no meio dos familiares, causa depressão nas pessoas. Cada um, eu digo que tem o seu Golias para enfrentar. Alguns já derrotaram muitos Golias na sua vida. Eu já derrotei alguns, mas eu tenho que derrotar muitos ainda. Quais as chances que você se dá para derrotar o teu gigante que te atormenta? Doenças incuráveis. Eu não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade. Um medo que você tem que enfrentar e não consegue. Uma conta que vem para pagar e não dá. Uma depressão que está surgindo e você não sabe o que fazer. Ou o teu gigante é o desemprego, eu não sei. Eu sei que Davi enfrentou o seu gigante. Ele conhecia bem o rugido, o grito do gigante naquele dia. Ele conhecia. Porque durante 40 dias, este gigante todo dia de manhã ia lá e gritava: não tem ninguém para lutar comigo, seus covardes, vocês não são o exército de Israel, de Saul o poderoso? E ninguém se apresentava. 40 dias de manhã e de tarde estava lá. E eu quero te pedir: há quanto tempo o teu Golias, o teu gigante está te afrontando? Há quanto tempo
você está sofrendo com esse problema, essa dificuldade que não sai de jeito nenhum? Há quanto tempo você está lutando contra essa adversidade que está se colocando todos os dias? De manhã está lá, de noite ele tira o teu sono. Durante 40 dias ali estava o gigante. De repente você está lutando há anos já com alguma doença, eu não sei, uma mancha, uma dor de cabeça, um problema de repente conjugal, um problema físico, um problema financeiro. É um gigante que nos afronta. Há 300 anos atrás, Josué já combateu esse povo dos filisteus. Vocês podem olhar lá em Josué 11:22. 300 anos que estes filisteus, os gigantes, estavam atormentando o povo de Israel. E naquele dia, de novo não, dizia os soldados, os irmãos de Davi que estavam juntos ali, Saul. De novo, 300 anos. Ele destruiu a todos. Ele deixou 3 cidades, Gaza, Gate e Asdod. Porque eu não sei, só Deus que sabe. De repente era para Davi enfrentá-lo ali mesmo. Mas 300 anos antes, Josué destruiu todas as cidades e deixou essas 3. Gate, ela gerava gigantes. Dali nasciam os gigantes. E Davi era da cidade de Gate. E nós podemos dizer e puxar para nós isso. Puxa vida, ali os israelitas fizeram aqueles comentários dizendo assim: olha, o meu pai já lutou contra eles, o meu avô já lutou contra eles, o meu bisavô já lutou contra eles. Quantas vezes nós murmuramos isso? Eu já ouvi de crentes, irmãos: olha, o meu pai tinha essa doença e eu também tenho isso. O meu pai, o meu bisavô tinha problema de coração e eu também tenho esse problema. A minha mãe sempre enfrentou uma dor de cabeça, uma enxaqueca e eu também estou com isso. Há quanto tempo esse Golias vem te atormentando, meu querido irmão? Nesta noite, nós vamos descobrir aqui com esta história que tem uma solução para derrotar este gigante que nos atormenta há tanto tempo. Existe aqui com Davi um homem segundo o coração de Deus, que nós vamos aprender, porque nós falamos muitas vezes: quando isso vai parar? Quando esta dificuldade vai me deixar? Quando esta prova vai me deixar? Quando esta tentação vai me deixar? Os meus avós já tinham esse problema, eu também tenho. O meu pai tinha esse vício, e será que eu vou ter que enfrentar isto também? Ali o povo de Israel tinha a mesma coisa. 300 anos já sofrendo essa opressão dos filisteus e dos gigantes. Golias é aquele valentão de longa data que não quer nos deixar em paz. Ele perseguiu os antepassados e continua nos perseguindo. Mas há uma solução na palavra do Senhor. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E eu quero te dizer nesta noite e perguntar, como ali Saul, quando ouviram as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram temerosos, tremendos. Será que você a única coisa que você vê é o gigante na tua vida? Davi, ele viu outra coisa ali. Ele não viu aquele gigante. Todo mundo falava do gigante. Davi não. Davi, ele viu o gigante, mas viu Deus com nitidez muito maior. Ele olhou para o Senhor naquele momento. Ele sabia que Deus pelejaria por ele. Ele sabia que Deus lutaria por ele. Ele olhou da perspectiva de Deus e sabia que ia ser vencedor. Olha o que ele disse:
quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse camarada aí? Ele é um simples humano mortal. Ele viu muito mais. Davi ouviu falar do gigante, é verdade, e viu o gigante, mas ele viu mais ali. Ele viu que ele tinha força no Senhor. Quem é esse filisteu? E todo mundo que estava ao derredor, com certeza, olha, ele é gigantesco, ele tem uma armadura, ninguém vai conseguir derrotar ele. Mas Davi não. Davi, ele viu que tinha Deus, o Todo-Poderoso, estava com ele. E o mais interessante que eu vejo nessa história, irmãos, olha só, todos falam do gigante. Alguém ouviu nessa narrativa, e vocês podem ler em casa, Saul, os soldados, os irmãos de Davi, alguém falou de Deus? Ninguém. Mas Davi, ele chega lá e começa a falar de Deus. Ele já falou para Saul: olha, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Ele falou para Saul, e depois ele disse para o filisteu também: quem é você que afronta os exércitos do Deus vivo? E ele continua dizendo, olha só que maravilha, ele continua dizendo ao gigante assim, ó: você vem contra mim com espada, lança, dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Presta atenção quantas vezes ele fala isso, e fala de Deus, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército de Israel, as aves dos céus, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. É este Deus que nós servimos, e o Senhor concede a vitória, a batalha é do Senhor. Davi fala de Deus, o que os outros não fazem, eles se detêm só no problema. É isto, irmãos, que eu quero que você note e coloque no teu coração nesta noite. Fale mais de Deus e menos do teu problema. Resmungue mais, resmungue menos, murmure menos e fale mais de Deus. Ninguém fala de Deus, mas Davi chega ali e começa a falar de Deus. É ele que toma conta daquela história toda. Davi coloca Deus à frente da sua batalha. Você tem feito isso? Ou você tem aumentado o teu problema todos os dias? Ai, eu não aguento mais. Ai, meu Deus. Ah, que vida. Ai, que dor. Fale mais de Deus. Davi vê o que os outros veem, mas vê com uma perspectiva diferente, com um olhar diferente. Ali, irmãos, não era mais a batalha Davi versus Golias. Não, ali era Deus versus Golias, versus o gigante. Esta foi a grande diferença. Olha só, todos que estavam ali, isso é para nós, todos que estavam ali, todo o exército, eles eram especialistas em gigantes, conheciam tudo dos gigantes, tudo dos filisteus, sabiam tudo. Mas Davi, ele era especialista em Deus. Essa é a diferença para se vencer as batalhas espirituais. Seja um especialista em Deus. Olhe para a palavra dele. Te especializa todos os dias, lendo, ouvindo, orando. Seja focado, tenha a tua mente, os teus olhos centralizados no Senhor, o teu foco no Senhor. E você será um vencedor. Olha só, eu quero apresentar agora o grito de guerra de Davi.
Sabe qual é que era? Ele diz assim: você vem a mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você. Eu vou pelo Senhor dos exércitos, os exércitos de Israel. É esse Deus que vai te vencer, não sou eu. E olha o que interessante neste versículo. Havia mais que um exército ali desse lado, irmãos? Havia? Só havia um exército, é verdade? O exército de Israel. Mas Davi, ele enxerga exércitos. Mas que exércitos são esses? Exércitos de anjos, santos, poderes dos céus ali com ele. E ele enxergou isso com seus olhos sobrenaturais, os olhos da fé. Por isso que ele estava olhando com os olhos de Deus aquela batalha. Ele não estava olhando com seus olhos naturais, que ele ia enxergar só o exército de Israel, os soldados todos tremendo, seus irmãos só blasfemando e falando mal ainda. Mas ele enxergou os exércitos, é a palavra que diz isso, o Senhor dos exércitos, os exércitos de Israel. Cadê eles? Estavam ali, irmão Marcos. Exércitos e anjos, pelotões, infantarias, preparados para aquela batalha. Deus podia esmagar como ele queria aqueles filisteus, como se fossem formigas, pisotear. Ele sabia disso. Davi confiava no Senhor, ele sabia que a vitória era certa, ele tinha certeza no seu coração. Por isso que ele saiu correndo em direção ao exército filisteu para enfrentar o gigante. Agora imagine aquela cena. Estudando a palavra hoje à tarde, eu fiquei imaginando aquela cena. O pequeno Davi, correndo sem nada, com aquela funda na mão, o estilingue, e ele sai correndo e todo mundo olha lá. Os soldados, os irmãos dele olhando, Saul, eles olha, já vão preparando aí para juntar os pedaços dele, porque não vai sobrar nada. Coitado do Davi, ele vai se dar mal. Os irmãos todos ali, bom, não tem jeito. Aquela cena deve ter sido uma coisa tremenda para se ver. E aí ele vai correndo, pega aquela pedrinha lisa lá, um seixo, uma pedra lisa do rio que ele ajuntou, pega a funda de hoje é assim, o estilingue, e coloca e começa, e larga, bate na testa do gigante, e ele tomba. Que maravilha, você confiar no Senhor. Ele não ficou intimidado, ele não ficou relutante, será que eu vou ou não vou? Não, saiu correndo em direção à tropa dos filisteus para derrotar aquele gigante, e a vitória foi certa. Davi então correu em cima do Golias, ficou em pé em cima dele, tirou a espada da bainha do gigante e matou com ela, e depois cortou a cabeça dele. 1 Samuel 17:51. Eu quero te pedir mais uma vez, quando foi que você tirou a tua arma e derrotou o teu gigante? Faz tempo isso? Faz muito tempo que você não pega a tua funda, o teu estilingue, quer dizer, a espada do Espírito, e derrota aquele gigante que está te atormentando todos os dias, o gigante da tristeza, da insônia, o gigante do divórcio, o gigante do sofrimento, o gigante do desemprego. Há quanto tempo você não faz isso? Usa esta arma que o Senhor te deu e derrota ele em nome do Senhor dos exércitos. Usa aquilo que o Senhor nos dá, esta arma poderosa. Faça o gigante correr ao se deparar com uma alma cheia do Espírito Santo, cheia da
da unção, essa é a diferença de Davi, porque ele era ungido de Deus. Uma alma cheia da unção do Senhor faz com que o gigante corra. O gigante do ciúme, da inveja, da ira, da mentira, da solidão. Faça este gigante, este teu Golias, o nosso Golias, que quer nos afrontar todos os dias, se deparar com uma alma cheia do poder de Deus, e ele vai dar no pé, ele fugirá de vós. Faça o teu Deus aumentar na tua vida, e o gigante diminuir. Não dê tanta atenção para este Golias que tu estás enfrentando. Uma alma cheia de Deus, não há gigante que possa se levantar. Mateus 4:10, faça como Jesus diz ali, olha que maravilha. Vai-te, Satanás, porque está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai-te, Satanás, porque está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai-te, Satanás, porque Deus é o meu refúgio, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Usa o teu estilingue, use a tua funda, a espada do Espírito. Está escrito: se tu conheceres a palavra do Senhor, ele fugirá. Ele anda ao nosso derredor, mas ele sabe que já está derrotado em nome do Senhor Jesus. Ele sabe que a nossa vitória, quando andamos e pelejamos com o Senhor, é certa. Fique firme. Deus chamou Davi de segundo o coração dele. Mesmo que ele tinha os altos e baixos, e tinha muitos altos e baixos, é verdade. Mas por quê? Porque Davi, ele dependia de Deus. Ele tinha total dependência do Senhor. E quando ele falhava, irmãos, ele clamava, um coração quebrantado. O Salmo 51, eu vejo ele assim, se jogando de joelhos, que seja no meio do deserto, naquele calor infernal, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua bondade, apaga as minhas transgressões, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário, o espírito reto. Aí então sim, Senhor, eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão, Senhor. Davi clamava porque ele dependia do Senhor, ele dependia total e exclusivamente do Pai. E se ele fez com Davi, meus queridos irmãos, ele pode fazer conosco. Ele vai fazer conosco. Se ele fez, porque ele tinha altos e baixos, e nós também temos os nossos. Mas ele nos ama de uma maneira tão maravilhosa. Tanto é que ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por todos nós, por mim, por você. Então ele te ama de uma maneira tremenda. Nós precisamos ouvir e meditar mais na história de Davi. Por quê? Os gigantes estão ao nosso derredor. O fracasso, a rejeição, a vingança, o remorso, as doenças, os medos, eles estão todos os dias tentando nos sucumbir. Estão tentando para que você e eu não cheguemos a morar com o Pai. Mas preste atenção, Deus te ama tanto que providenciou esse caminho maravilhoso, esse presente que Ele enviou dos céus.
Não dê atenção para aquilo que o inimigo está falando. Não dê atenção. Nós temos que encará-los, é verdade. Não se esqueça disso. Temos que encarar os nossos gigantes, os nossos problemas. Contudo, não precisamos encará-los sozinhos. Nós temos o nosso Pai Celestial. Nós temos Jeová Jireh, Jeová Rafá, Deus provedor, El Shaddai, o Todo-Poderoso que te sustenta todos os dias. Precisamos encará-los e vamos encará-los. Concentre-se primeiro e na maior parte em Deus, e os gigantes cairão. Nas vezes que Davi se concentrou em Deus, os gigantes caíram. Nas vezes que ele fez por ele mesmo, Davi caiu. Não se esqueça disso. Eu quero que você leia em casa de novo, 1 Samuel 17, e olhe as referências que Davi pronunciou, naqueles poucos versículos, 9 referências acerca de Deus, e 2 acerca do Golias, mas jamais ele se referiu a Golias como gigante. Então não se refira ao teu problema como se fosse tão gigantesco, por mais difícil que seja, e eu sei, que muitas vezes enfrentamos coisas terríveis, mas concentre-se no Senhor, seja especialista em Deus, fale mais do Senhor do que do teu problema. Nessa proporção eu quero que você fale em casa, nesta noite, conversando com o teu Pai Celestial, 9 vezes acerca de Deus e 2 vezes acerca de Golias. É nessa proporção que você deve, ou mais ainda, o Senhor dos Exércitos. É nessa proporção, você olha a que proporção você está olhando. Concentre-se no Senhor. Se você se concentrar nos gigantes, você tropeçará. Agora, se você se concentrar em Deus, os gigantes cairão. Vamos nos colocar em pé, irmãos. O tempo tem passado, e nós damos graças pelo nosso Deus. Eu quero que você, nesse momento, você erga os teus olhos. Você é um matador de gigantes. Coloca isso no teu coração. Você é um matador de gigantes. Nós somos matadores de gigantes todos os dias. No momento que ele nos afrontar, nós vamos derrubá-lo. Concentre-se em Deus e eles vão cair. Concentre-se no Senhor. É um momento agora, um momento especial, de você derrotar o teu gigante, o teu Golias. Vamos nos referir assim: o nosso Golias, ele vai cair por terra. Graças a Deus, podemos louvar ao Senhor, podemos exaltar o seu nome e agradecer a Ele, porque Ele tem verdadeiramente cuidado de nós, né? Então, na semana, meus queridos, nós temos então os cultos das congregações, mas mesmo assim, nós temos momentos de orações em casa, na família, né? E, irmãos queridos, continuamos a orar pelo nosso pastor, nessa tarefa que ele tem, né? Que Deus o abençoe ricamente, onde quer que ele tenha passado, e vamos continuar orando por ele. E vamos despedir como sempre temos nos despedidos, dizendo todos juntos: Escola Bíblica Dominical, ano do crescimento, um ganhando mais um, e se Deus é por nós, quem será? Deus abençoe, uma ótima semana. Você, visitante querido, Deus te louve o seu nome através da sua vida, em nome de Jesus. Te dê uma semana abençoada.